a oração do Senhor Jesus pelos seus escolhidos e para aqueles que vierem a ser chamados e escolhidos. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser escolhidos. E vamos entender aqui o porquê o Senhor Jesus fez essa oração. E isso está escrito aqui no livro, não é? Nos Evangelhos de João. João, capítulo 17. Toda a oração do Senhor Jesus. Isso é uma oração. Esse capítulo inteiro é uma oração do Senhor Jesus que ele fez antes de ele ser levado para ser crucificado. Antes mesmo de ele ser levado, ele estava antes no jardim do Getsemane, antes ele fez essa oração. E essa oração que ele fez pelos escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. Quer dizer, todas as pessoas que foram escolhidas por Deus foram entregues ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que não perdeu nenhum daqueles que o Senhor, Deus Altíssimo, tinha lhe dado, que eram os escolhidos. Por isso que uma coisa é a pessoa nascer já sendo escolhidas por Deus, como foi Isaías, foi Jeremias, foi João Batista e fora outros tantos, como somos nós nos dias de hoje também, e continua a nascer pessoas que são escolhidas por Deus. E o Senhor Jesus vai ter com essas pessoas. E o Senhor Jesus não vai perder esses escolhidos. E é o Senhor Jesus que roga ao Deus Pai por esse escolhido. Ainda que esse escolhido conheça o caminho do Senhor e se perder por algum motivo, por algum problema desta vida, o Senhor Jesus vai buscá-lo. Por quê? Porque o Deus Altíssimo entregou esse escolhido à responsabilidade do Senhor Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus escolhidos. E quando o Senhor Jesus veio, morreu, venceu naquela cruz, então todos aqueles que foram chamados através da evangelização e todos aqueles que foram chamados, por isso que eu quero mostrar aqui a diferença entre ser escolhido, a pessoa foi escolhida já, antes da formação desse mundo. E Deus entregou essas pessoas ao Senhor Jesus. Essas pessoas todas serão salvas. Todas. O Senhor Jesus guardou em nome do Deus Altíssimo, que é o próprio nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler, porque isso diz aqui nesta oração, mais do que uma vez, o Senhor Jesus mostra que o nome do Deus Altíssimo se chama Jesus. Por isso é que quando Maria ficou grávida e José achou estranho, não é? Sem ter tido relações sexuais com ela, e ela estava grávida, então um anjo veio em sonho, entrou na mente, em espírito, enquanto José dormia e falou com ele. E disse-lhe que era para dar o nome daquela criança, o nome de Jesus. Porque esse nome já existia lá no céu, porque esse nome é o nome do Deus Altíssimo, que Moisés queria saber o nome, mas Deus Altíssimo, que é Jesus, na verdade, hoje sabemos porque está escrito aqui, não quis revelar a Moisés, mas enviou um anjo para que o seu filho tivesse o mesmo nome do seu pai. E o Senhor Jesus, por duas vezes aqui nesse capítulo 17 de João, revela isso. Que o nome do Deus Altíssimo sempre foi Deus. Mas em Apocalipse diz que nós vamos conhecer Deus também com um novo nome. Um novo nome do Deus Altíssimo e um novo nome do Senhor Jesus. Esse nome que foi usado
no início de toda a eternidade, antes da formação do mundo, vai ser trocado, vai ser mudado. Como nós, quando formos salvos também, todos nós teremos um novo nome. Por isso é que todos vão receber uma pedrinha com o seu nome. Mas isso são os salvos. Incluindo todos salvos, os que foram escolhidos e os que foram chamados e se fizeram escolhidos. Porque o Senhor Jesus, em uma das passagens aqui da Bíblia, aqui mesmo do Evangelho, das suas palavras, ele diz assim: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Os chamados, aqueles que forem chamados, têm que se fazer escolhido por Deus. Tem que se fazer escolhido por eles mesmos, não por Deus, por eles. Eles têm que escolher. Por isso que muita gente neste mundo é evangelizada e vão à igreja, estão dentro das igrejas, fora das igrejas, mas não se fazem escolhidos. Então, essas pessoas, por não se fazerem escolhidas, não vão ser salvas. Essa é a diferença do escolhido e de uma pessoa que é chamada, a pessoa aceita, a pessoa se entrega, como foi os 11 discípulos. Porque um deles, que era Judas, ele foi chamado. Ele se envolveu juntamente com os 11. Mas ele não era escolhido. E está escrito aqui, o Senhor Jesus também diz sobre isso. Ele não foi escolhido por Deus. Por algum motivo, que o motivo que está escrito aqui é único, não é? Para que se cumprisse a palavra de Deus, ele foi chamado. Mas ele não foi escolhido por Deus. Para que fique bem claro, mais tarde, Deus chamou, o Senhor Jesus veio em Espírito, chamou aquele que tinha sido já escolhido por Deus, mas ele mesmo não sabia. Porque ainda era muito jovem quando o Senhor Jesus saiu para pregar o Evangelho, juntamente com os seus discípulos, que era Paulo. Paulo ainda era uma criança praticamente. Quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, depois de anos da igreja, já Paulo tinha se tornado um jovem, um adulto. Paulo viu o apedrejamento de Estevão e se alegrou com aquilo. Mais tarde, o Senhor Jesus veio buscar a Paulo e se juntou a um dos 11 apóstolos e se tornaram 12 apóstolos do Senhor Jesus. Não é Matias, é Paulo. Quem é que o Senhor Jesus chamou e escolheu? Quem escolheu a Matias, eles já nem escolheram, jogaram a sorte para saber se era Matias ou outro. E a sorte caiu sobre Matias. Mas não foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não precisa de jogar a sorte. O Senhor Jesus já sabe quem vai ser. Só que esse escolhido de Deus só viria mais tarde. Como nós, nos dias de hoje, viemos mais tarde. Porque nascemos mais tarde. Até até o fim dos tempos. O Senhor Jesus vem atrás dos escolhidos. Por quê? Esses escolhidos foram escolhidos pelo próprio Deus Altíssimo antes da fundação do mundo. Porque todas as almas foram criadas antes da fundação do mundo e Deus conheceu todas as almas. Deus sabe o meu futuro, o meu amanhã. Se Deus me escolheu, tem uma razão. Não por ser melhor do que ninguém, porque eu também sou pecador. Eu também preciso do seu perdão. Mas por algum motivo ele me escolheu. E normalmente, quando o Senhor Jesus escolhe alguém, ele chama ainda jovem. E se porventura alguém escolhido e o Senhor Jesus só vem na sua velhice ou nos últimos dias de sua vida para poder o alcançar, só Deus é que sabe, mas naturalmente por todos que estão escritos aqui na Bíblia, dos profetas, foram chamados jovens. Jeremias era jovem, nem sabia falar. E João Batista, desde o ventre materno. Abraão, Deus chamou mais tarde, escolheu Abraão, sabia que só a partir dos 75 anos é que podia ir ter com Abraão. Já era escolhido, Deus já sabia quem ia ser. E Deus sabe também a sua vida. Não pense que Deus não sabe o que vai acontecer, quem é você.
E também Deus sabe quem são os chamados. Mas o Senhor Jesus aqui vem e roga, simplesmente, para os que são escolhidos. Essa oração serve até os dias de hoje. Até o Senhor Jesus voltar, essa oração valerá. Vai valer. Porque até o Senhor Jesus voltar, vão nascer ainda os escolhidos. E também, até Jesus voltar, estamos aqui nós evangelizando, falando do Senhor Jesus. Quem aceitar o Senhor Jesus e se entregar, então a pessoa se faz de escolhida. Mas ouvindo a palavra de Deus e a pessoa não se entregar, não aceitar, uma vez o Senhor Jesus disse para algumas pessoas que não eram capazes de ouvir, nem praticar a sua palavra. E o Senhor Jesus disse para ele: é porque vocês não são das minhas ovelhas. E o Senhor Jesus mesmo diz aqui: eu não rogo pelo mundo, pelas pessoas que estão no mundo. O Senhor Jesus simplesmente virá para aqueles que lhe pertencem, que são os escolhidos e os chamados que se fizerem escolhidos. O Senhor Jesus não virá para todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo, eles têm a oportunidade, através da evangelização, de aceitar ou não o Senhor Jesus, que é um Deus. Todos eles estão sendo evangelizados diretamente ou indiretamente todos os dias. Porque o Senhor Jesus não voltará enquanto a sua palavra não chegar até os quatro cantos da terra, em todas as nações. Ainda que tenha nações, que têm outras religiões, e fecharem os olhos ao Senhor Jesus, virá grande tribulação. Ou aceitam ou perdem a sua própria alma. Porque o Senhor Jesus já deu a sua própria alma para nos salvar. Ele deu a sua própria alma por todas as almas dos escolhidos, por todas as almas dos chamados que se fazem escolhidos. Por isso que ele disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Até aqueles que se juntaram ao Senhor Jesus uma vez, que eram 70 discípulos, foram chamados. E o Senhor Jesus lhes deu autoridade. Fizeram a obra de Deus, mas desistiram. Não se fizeram o quê? De escolhidos. E assim acontece com muita gente. Isso é uma diferença enorme. Aquilo que for escolhido por Deus, ainda que caia, o Senhor Jesus vai buscá-lo. Pode ter certeza que o Senhor Jesus vai buscá-lo. Mas aqueles que forem chamados, se não se entregarem, perdem a própria alma. Deus conhece todas as almas. E ninguém vem dizer que isso é injustiça. Porque Deus, de antemão, preveu. Isso está escrito também lá, acho que é 1 Pedro ou 1 João. A nossa vida. Ele viu a vida dos profetas e falou para eles, tanto para Jeremias como para Isaías. Para Jeremias, ele falou para ele também: eu te conheci antes do ventre da tua mãe. Desde o ventre eu te conheço, eu te conheci. Deus viu o futuro de Jeremias, viu os dias de Jeremias. Antes, onde estava Jeremias antes? Onde eu estava antes de vir a este mundo? Estavam todos lá no primeiro céu. Deus criou todas as almas e estavam no primeiro céu. Só que ainda não tinha chegado o tempo da pessoa nascer. Todos têm o seu dia, a sua hora para nascer. Todos nós. E também tem hora para morrer. E Deus vê o futuro de todos. Porque Deus está à frente do tempo. Deus criou o tempo. Deus vive na eternidade. Se Ele criou o tempo, Ele tem o poder do tempo. Ele consegue ver tudo. Como que o Senhor Jesus, que é um Deus, não se esqueça. Se o Deus Altíssimo é um Deus, também o Senhor Jesus é um Deus. Porque aqui também diz, nesse capítulo 17 de João, do Evangelho de João, que Jesus já tinha essa glória antes da fundação desse mundo. Ele já tinha também esse nome que tem autoridade. E Deus devolveu-lhe esse nome. Muita gente não acredita que o Filho de Deus também é o próprio Deus. Mas aqui que agora vamos ler, para que você entenda, isso vai ficar esclarecido. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, parece que passa linhas da leitura e não entra nenhum entendimento. Por quê? Porque não tem a mente de Cristo. Pode ser uma pessoa sábia, inteligente desse mundo,
coloca essa palavra, a pessoa não vai entender o que está escrito. Porque a palavra de Deus, ela discerne espiritualmente. E é necessário que nós tenhamos a mente de Cristo para poder entender na totalidade a palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo nos revela. Ele é que nos dá a direção. Eu não chego aqui para inventar nada. Chego aqui para pregar o Evangelho. E ao pregar, ao me colocar à disposição de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de toda a minha mente, todo o meu pensamento, então o próprio Espírito vem e me conduz. E traz à luz o discernimento dessa palavra. Por isso que o Espírito do Senhor é o Espírito do quê? Do discernimento, que é o Espírito Santo. As 7 manifestações do Espírito Santo estão no próprio Espírito Santo. Mas podem se manifestar individualmente porque são 7 espíritos e estão diante do trono de Deus e foram enviados para onde? Aqui para a terra, para nós. Para que nós podíamos, eles possam agir através de nós e revelar as coisas que o Deus Altíssimo quer que seja revelado aqui na terra. Então, aqui, logo em 17 do Evangelho de João, diz assim, o Senhor Jesus, é a oração do Senhor Jesus pelos escolhidos e pelos chamados que se fazem escolhidos. Preste bem atenção nessa oração do Senhor Jesus, o que ele diz bem. Vou ler versículo a versículo o que eu puder explicar, explicarei para que você entenda claramente o espírito da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Se você aceitar essa palavra entra dentro de você e traz paz e limpa o seu coração, porque a própria palavra de Deus é a água viva que limpa aqueles que estão com o coração sujo e você sentirá a paz. Então, ao começar, diz o Senhor Jesus assim, tendo o Senhor Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Ele começou a orar. Levantou os olhos para o céu e começou a orar. E nem orou de olhos fechados como nós oramos para podermos entrar em espírito. O próprio Senhor Jesus talvez não tivesse essa necessidade, porque Ele é o próprio Deus. Ainda que o Senhor Jesus estivesse em corpo de carne, Ele não deixou de ser um Deus. Ele se despiu de toda aquela autoridade que Ele já tinha, toda aquela glória, e veio em corpo, se humilhou em corpo humano. Mas mesmo assim, Ele tinha todo o poder. Por isso, no Monte da Transfiguração, Ele se transfigurou. Pedro, João e Tiago viu a transfiguração do Senhor Jesus. Ele se transformou e a sua face encheu de luz. E veio Elias e Moisés falar com ele. Mesmo estando em carne e osso, ele ficou sujeito a essa carne. Mas ele não deixou de ser Deus, porque ele é Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus continua a dizer assim, Pai, ele fala para o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus é o Deus Filho, mas também é um Deus. Não podemos esquecer que o Todo-Poderoso é o Deus Pai. E ele diz assim, Pai, é chegada a hora que ele estaria próximo a ser o quê? Sacrificado. Terminar o trabalho que o Pai o confiou. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, quer dizer, Deus deu toda a autoridade ao Senhor Jesus aqui na terra. Porque antes só existia toda a autoridade no Senhor Jesus no céu. Não existia a terra, não existia o ser humano, então toda a autoridade que o Senhor Jesus tinha era lá no céu. E o Senhor Deus Altíssimo também deu essa autoridade, passou essa autoridade também para ele aqui na terra. Assim conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Quer dizer, que toda autoridade o Senhor Jesus tem para dar a vida eterna, salvação
para aqueles que Deus lhe deu, que foram quem? Os escolhidos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui o Senhor Jesus não só diz que o Pai é Deus, mas que Ele também é Deus. Presta atenção. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui ele revela que ele também é um Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra a que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes da fundação do mundo. Aqui vê-se que o Senhor Jesus já era Deus, sempre foi Deus, desde o início de toda a criação, sendo no céu, sendo aqui na terra. Sempre foi Deus. Nunca foi um anjo. Nunca foi um ser angelical. Ele sempre foi o Filho do Deus Altíssimo e também o próprio Deus. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Manifestei o meu nome aos homens, quer dizer, a todas as pessoas que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Aqui o Senhor Jesus está a falar dos 11 discípulos, porque aqui não se inclui as Judas. A oração que o Senhor Jesus está a fazer por aqueles 11 que Deus tinha confiado. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Aqui o Senhor Jesus diz assim, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que tu me deste. Toda a palavra que o Senhor Jesus está escrita aqui na Bíblia foi o Deus Altíssimo que falou através do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus revelou antes aqui para os discípulos, né? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai. E aqui ele confirma o que ele falou antes. Quer dizer, esse evangelho que nós temos aqui são as palavras do Deus Altíssimo lá no céu. Por isso que um dia mais tarde virá o evangelho eterno. São essas palavras também. Se vêm outras coisas novas por causa do novo tempo, que será diferente dos dias de hoje, com certeza virá, são as palavras do próprio Deus que vai ser incluída nesse novo evangelho, para o tempo adequado desse novo evangelho. Mas toda essa palavra verdadeira que Jesus disse, já disse vindo do Deus Altíssimo. Por quê? Porque eles são um. E nós vamos ler para entender isso. Tu me confiaste. E por eles que eu rogo. Por quem? Pelos seus discípulos, pelos seus escolhidos, que somos nós hoje. Todos que foram salvos e escolhidos. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. O Senhor Jesus disse aqui, não rogo pelo mundo. Muita gente no mundo diz que tem Deus, mas não aceita o Senhor Jesus e nem anda como o Senhor Jesus anda. A palavra diz assim, aquele que diz que está em mim, deve andar como o Senhor Jesus andou. Aqueles que dizem que estão em Cristo devem andar como ele andou. É o que está escrito nas epístolas. Então, vê que o Senhor Jesus aqui, não roga para as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não creem no Senhor Jesus, as pessoas que creem em outros deuses. O Senhor Jesus não ora por essas pessoas. O Senhor Jesus não roga ao Altíssimo por essas pessoas. Mas aqui ele roga pelos escolhidos
e pelos chamados que serão escolhidos, até os dias de hoje. Ora, as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Que somos nós, são os discípulos, são os salvos, são os escolhidos de Deus. Ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, Deus, o modo que o Senhor Jesus falava com o Pai, Pai Santo. Se o Senhor Jesus falava assim, imagina o temor que o próprio Senhor Jesus tem para com o Deus Altíssimo. Nunca ninguém viu a Deus a não ser o Senhor Jesus, que veio aqui na terra. Nós não temos a ideia de quem é esse Deus Altíssimo. Que poder tem esse Criador? Mas o Senhor Jesus nos deixou uma dica excelente. Quem vê a mim, vê o Pai. As atitudes do Senhor Jesus, o ser do Senhor Jesus é o mesmo do Deus Altíssimo, para que a gente saiba como o Senhor Jesus, como o Deus Altíssimo pensa e como ele age. É através do Senhor Jesus que nós conhecemos o Pai. E ele diz: "Ó Pai Santo, guarda-os em teu nome. Em teu nome que me deste." Aqui o Senhor Jesus revela que o nome do Deus Altíssimo é quem? É Jesus. E ele também recebeu o mesmo nome do Pai, porque o Pai enviou esse nome para ele, porque esse nome já tinha autoridade no céu e agora tem aqui na terra, através do Senhor Jesus, que é o nome do Deus Altíssimo. Neste mundo existem muitos deuses com muitos nomes, mas o único Deus verdadeiro é o Senhor Jesus. É esse nome, é o nome do único Deus verdadeiro, Jesus, que me deste, para que eles sejam um, como nós somos. Quando eu estava com eles, guardei-os em teu nome, que me deste. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eles têm dado a tua palavra. Tua palavra é que o Senhor Jesus veio, tudo que o Senhor Jesus pregou, falou, veio do próprio Deus. Se a pessoa não aceita as palavras do Senhor Jesus, as pessoas não aceitam a palavra do próprio Deus, porque essas palavras pertencem ao próprio Deus. É como se um pai, é isso mesmo, é o pai disse: ó filho, vai lá na terra e fala assim. Diz para todos os homens, se não perdoardes, a qualquer que seja, o teu Pai Celeste também não vos perdoará. É isso mesmo. E o Senhor Jesus veio e falou isso. Exatamente isso, e tudo que o Senhor Jesus falou foi trazido pela direção do Pai. E ele diz assim: eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou. Quer dizer, se nós pregamos essa palavra, esse evangelho aqui, quem prega com sinceridade, com verdade, sem nenhuma intenção, a palavra de Deus a não ser para o ganho de almas, para ajudar as almas, as pessoas, não é? Porque você é verdadeiro, você vai ser perseguido. E no mundo você vai ser perseguido, porque está escrito aqui. E as pessoas não precisam saber que você é de Deus. Se for num lugar, no trabalho, em qualquer lugar, você não precisa ser de Deus. Antes de você falar que é de Deus, as pessoas vão te odiar. Porque está escrito aqui, assim, eu lhes tenho dado a tua palavra. E quem é de Deus carrega a palavra de Deus e coloca em ordem todos os dias, em atividade, cumprindo o que está escrito, não vivendo na mentira, mas na verdade. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus veio a este mundo para salvar o mundo, mas o Senhor Jesus nunca pertenceu a esse mundo, porque ele é do céu.
E todos aqueles que já estão salvos, que receberam o Espírito Santo, pertencem ao reino dos céus. Já pertencem ao reino de Deus. Então já não pertencem a esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Não peço para que os tires do mundo, e sim para que os guarde do mal. De quem? Dos demônios, do diabo, que estão aqui neste mundo. O Senhor Jesus rogou para guardar-nos do mal. Por isso que Deus nos guarda. Deus é que nos guarda de noite e de dia. Ele é que nos defende. É Ele que dá as ordens aos anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. É Deus que nos guarda. É Deus que nos protege. Porque o diabo está aí. Ou você acha que o diabo dorme? Ou o diabo descansa? Ou o diabo tira férias? Ou o diabo tira um dia de folga? O diabo não precisa tirar dia de folga. Ele não se cansa como nós temos esse corpo carnal, a gente se cansa e a gente precisa dormir. Ele não. É espírito. Então, Deus é que nos guarda do mal. Porque você, sem Deus, você não pode combater o mal. Quem combate o mal é quem tem o Espírito Santo. Você não consegue combater nenhum ser humano sem Deus, sem o Espírito Santo, vai combater a Lúcifer. Ninguém vai combater os demônios que estão aqui se Deus não for com ele. Você não consegue combater o mal. Se tentar combater o mal sem Deus, sem a proteção de Deus, ele vai arrebentar contigo. Vai te destruir por todos os lados. E sem compaixão. Está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não pense que o diabo está aqui de brincadeira. Ele não está para brincar. Então, quando nós aceitamos a Cristo, e nós nos fazemos escolhidos, nós não brincamos com o diabo. Porque qualquer vacilo pode ser fatal. Então, preste atenção na seriedade que é andar com o Senhor Jesus. Cumprir as suas santas palavras que foram dadas pelo próprio Pai. E ele continua assim. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqueles que são de Deus andam na verdade. Você vê alguém que se diz que é de Deus, mas mente, então essa pessoa já foi declarada para você que não é de Deus. Não nasceu da água e do Espírito. Quem nasce da água e do Espírito, ele não mente. Pode ter suas falhas, pode omitir, mas não mente. Para que você entenda. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Deus escolhe. O Senhor Jesus escolheu e enviou os seus discípulos. Antigamente e nos dias de hoje, ele continua a fazer o mesmo. Porque é o Senhor Jesus que dá o seu Espírito e nos envia a pregação, a pregar o Evangelho por todo o mundo. Onde estiver um soldado de Cristo, então, por onde ele andar, ele vai falar de quem? Ele vai falar, se ele é verdadeiro, vai falar do Senhor Jesus. Ele não vai esconder o seu Senhor no trabalho. Tem pessoas que vão na igreja e esconde que ela é de Deus. Porque tem medo de represálias, de gozação, porque é crente, porque crê no Senhor Jesus. Você que tem vergonha do Senhor Jesus, você que não fala do Senhor Jesus, ele também, naquele dia, ele vai ter vergonha de você também, porque isso está escrito. Ou você assume, ou você não assume. Com o Senhor Jesus é assim. Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Você não pode estar entre Deus, você não pode estar entre Deus e o mundo. Senão você vai estar no maligno. Não existe. Ou você é sim, sim, ou não, não. É melhor ser não, não, para que o dia que vier a ser sim, sim, seja de todo o coração. Tá bem? E continua a dizer assim. Não rogo somente por estes, que ele falou antes que eram quem? Os escolhidos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Até vir o arrebatamento, não é?
as pessoas vão nascer, as almas vão nascer. As crianças vão crescer e vão precisar de receber o Evangelho para que possam crer e sejam salvos. E por esses é que o Senhor Jesus roga. Mas Ele não roga para as pessoas que estão no mundo, as pessoas que não aceitam o seu nome. Porque essas pessoas, essas ovelhas, não pertencem ao Senhor Jesus. Não rogo por este, mas também por aqueles, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Vê-se que essa palavra não é somente porque o Senhor Jesus falou, é a palavra do próprio Deus que está escrita aqui. Não só as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio repetir as palavras do Pai, que é a palavra de Deus. Por isso que o diabo teme e treme o nome do Senhor Jesus. Porque esse nome não carrega só o nome do Filho. Ele carrega o nome do Pai também. E esse nome de Jesus tem poder. Tem um poder, tem um peso extraordinário no céu, aqui na terra e debaixo da terra. Até o dia que todos saberão. Por enquanto, o nome de Jesus é desvalorizado. Não é? Pegam esse nome, colocam o nome nos filhos, em qualquer pessoa. É Maria de Jesus, é João de Jesus, Carlos de Jesus, é assim. Né? Esse nome não deveria ser usado aqui na terra, porque é o nome do próprio Deus. Mas as pessoas pegam e metem nos seus filhos, pensam por ter esse nome, vão ser protegidos e vão ser guardados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muita gente tem o nome de Jesus no nome, mas andam nas trevas, são filhos do diabo, até servem o diabo. Esse nome deveria ser exclusivo no mundo inteiro, não aceitar ser dado a ninguém. Pessoas que colocam o nome de Jesus no filho, pensar que Deus vai olhar pelo seu filho. Deus vai olhar se ele aceitar. Se ele não aceitar, ele vai pelo mesmo caminho dos outros. E o Senhor Jesus não vai rogar por ele, como ele disse aqui. E o Senhor Jesus continua a dizer assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Deus Pai, Deus Filho, eu sou um em um espírito. É o Espírito Santo que faz eles serem um. E quando nós recebemos o Espírito Santo, também, juntamente com o Pai e o Filho, somos um. É uma unidade que ele diz e explica aqui. E como és tu, Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Deus não é egoísta. Ele fez com que todos os que foram escolhidos e os que vieram a crer nele, um só corpo, um só Deus. Um Deus, todos ligados num só Deus, que é o Senhor Jesus e o Deus Pai. Ele nos quer todos ligados a Ele em um só Espírito, não em um só Deus, que eu disse. Às vezes enganamos em palavras, em um só Espírito. Para estarmos todos o quê? Conectados a Deus. Se você estiver conectado em Espírito com Deus, você tem o quê? Intimidade com Deus. Só de fechar os seus olhos e falar como o Senhor Jesus disse aqui, Pai Santo, o céu se abre em nome do Senhor Jesus. Porque através desse nome, que é a chave para abrir o céu, é o nome do Senhor Jesus. Você diz, Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele logo se apronta para te ouvir. Seja você quem for. Você é chamado se você estiver a ouvir essa pregação. Mas se você obedecer, você se faz o quê? Escolhido. E ao você se fazer escolhido, o Senhor Jesus vai lhe dar o seu Espírito. E você vai entrar nessa unidade de um só Espírito, que é o Espírito do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus, e o mesmo Espírito que estará em nós e em você. Ele continua a dizer assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Quer dizer, nós nos conectamos a Deus através do Senhor Jesus. Porque está escrito, ninguém vai ao Pai senão
pelo Senhor Jesus. Quem não tiver conectado em espírito com o Senhor Jesus, não poderá dizer Pai Santo e lá no céu se abrir para essa pessoa. Não se abre. Você tem que aceitar o Senhor Jesus. E ao aceitar, você estará o quê? Conectado em espírito com o Senhor Jesus. Que sejamos como nós somos. E neles, eu neles, tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados, para que sejam nós discípulos, aperfeiçoados na unidade. Todas as pessoas, imagina, milhões de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, todos em um só espírito, conectados com o Senhor Jesus, e através dessa conexão com o Senhor Jesus, com o Deus Altíssimo. É uma maravilha, não é? Mas isso é só para os escolhidos, os que foram chamados e escolhidos também. Como também, minha amada, conheçam o teu nome, neles aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Quem aceitar o Senhor Jesus é amado pelo Pai. Mas se a pessoa não quiser aceitar o Senhor Jesus porque tem um outro Deus, então não será amado por Deus. Isso é justiça. Essa é a lei do reino dos céus. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Quer dizer, quem for salvo, vai estar também esses escolhidos que Deus deu ao Senhor Jesus, com o Senhor Jesus aonde? Lá no céu. Para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor Jesus quer todos aqueles. Hoje nós aceitamos o Senhor Jesus. Por aceitar o Senhor Jesus, a gente vive muitas tribulações, provações. Vai uma, vem outra. Temos um pouco tempo de bonância, vem outra perseguição. E assim é a vida daqueles que creem em Cristo. E o Senhor Jesus quer que nós, que cremos nele, venhamos a estar com ele, juntamente com ele, e possamos ver a sua glória. O Senhor Jesus é Deus. Já foi antes, ele disse antes da fundação. E tem todo o poder. Tem toda a glória. Já tinha e tem. E hoje em dia, creio que deve ter muito mais. Deus Altíssimo deve ter muito mais, porque ele veio a esse mundo e venceu. E não poderia ser nem um anjo, nem um arcanjo, nem um querubim. Se eles viessem nessa carne, eles perderiam. Tinha que ser o Filho. O Pai não poderia mandar mais ninguém. O próprio Pai viu. Ele não teve solução. Ele não teve escolha. Para salvar a humanidade, tinha que enviar o Filho. Qualquer outro que ele tivesse enviado lá do céu, por mais perfeito que fosse esse ser angelical, nessa carne ele falharia. Ele falharia. O Senhor Jesus veio e não pecou. Por isso o Senhor Jesus venceu e ressuscitou. Ressuscitou porque se tivesse pecado, ele não ressuscitaria. A coisa é mais séria do que nós podemos pensar. Para terminar aqui, o Senhor Jesus diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Como é que nós podemos ter esse amor de Deus em nós? Através do Espírito Santo. Só existe uma conexão entre o homem, o Senhor Jesus e o próprio Deus Altíssimo através do Espírito Santo. Ele faz uma conexão, uma unidade com o nosso Deus Altíssimo. Eu espero que esse estudo, essa pregação possa ter lhe ajudado, para que você saiba o valor de quem foi escolhido. O escolhido, ele foi escolhido antes da fundação do mundo.
esse mundo que é evangelizado pelos escolhidos, muitas dessas pessoas são chamadas, são evangelizadas. Você que evangeliza, fala do Senhor Jesus para a sua família, você tem chamado essas pessoas, até tem ido à igreja, tem ouvido a pregação do Evangelho, mas são simplesmente pessoas que são chamadas. Mas por não se entregarem, essas pessoas não se fazem de escolhidas. Então, a partir do momento que a pessoa recebeu a pregação do Senhor Jesus, está nas mãos dos que são chamados de se fazerem escolhidos. Se não se fizerem escolhidos, perderão a vida eterna. Não porque Deus quer, porque a oportunidade lhes foi dada. Mas os escolhidos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essa é a diferença de quem é evangelizado e se faz, e é chamado e se faz de escolhido. Mas aqueles que já foram escolhidos antes da fundação do mundo, o Senhor vai ter com eles, o Senhor Jesus vai ter com eles. Ainda que caia, o Senhor Jesus o levanta. Porque foram escolhidos, foram dados pelo Deus Altíssimo. Por Deus saber de tudo para terminar, que era para ter terminado já, em Pedro, você pode ler no 1 Pedro, não é? Está escrito logo no primeiro capítulo, agora não vou para não estender, 1 Pedro, na epístola, fala que Deus previu, Deus viu. Deus sabe de todos que irão ser salvos, todos que irão alcançar a salvação. E o caráter de cada alma, de cada pessoa. Ninguém é escolhido à toa. Deus já viu anteriormente o procedimento dessa alma quando viesse aqui na Terra e vivesse aqui na Terra. Por isso, o Deus Altíssimo escolheu essas pessoas. E essa pessoa pode ser você, que me ouve, que ainda não se entregou, mas foi chamada, não se decidiu. Então se decida, e você será também escolhida. E esse rogar do Senhor Jesus servirá para você. Mas os escolhidos, o Senhor Jesus vem buscar a todos eles. E o Senhor Jesus não vai perder nenhum deles, porque foi dado pelo Pai. E o Senhor Jesus não brinca para resgatar aqueles que lhe pertencem. E não mede esforços para resgatar aquele que foi escolhido. Mesmo que um dia tenha servido a Deus e se perdeu por algum motivo, o Senhor Jesus vai buscá-lo. Vai buscá-lo aonde quer que ele esteja. Porque ele é um escolhido. Mas se não for, se ele foi um simples chamado e não se fez escolhido, o que o Senhor Jesus pode fazer? O Senhor Jesus não pode fazer nada. Se a pessoa não voltar, essa pessoa perderá a salvação. Que esse estudo possa ter ajudado, pelo nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém e graças a Deus.